pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 31 ao 37, para que você possa acompanhar conosco, rezar com a palavra de Deus. Diz assim: a verdade liberta, é o título que está aqui na tradução da CNBB. Nem fiz de propósito quando eu escolhi ontem, não é? Mas cruza exatamente com o tema do nosso aprofundamento, que é a verdade que liberta a família. A verdade que liberta a família é o tema do nosso aprofundamento online. Mas para nós aqui, a verdade liberta. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra que Jesus disse aos judeus que acreditaram nele. Veja, haviam acreditado nele. E mesmo assim a conversa estava difícil, hein? Porque mesmo pessoas que acreditam em Deus, acreditam na palavra, acreditam na pregação, nem sempre conseguem conformar a sua vida com aquilo que ouviram. Não é? Como assim? Ixi, eu já escutei muita gente dizendo: eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu estou errando, eu sei que com isso que eu estou fazendo eu posso ir para o inferno. Ou seja, significa que ela acredita, mas que ela não é coerente com aquilo que ela acredita. A gente pode acreditar em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, ensinar isso dentro da nossa casa, para os nossos filhos, interpelar o nosso cônjuge, a esposa ao marido, o marido à esposa, para que viva a palavra de Deus e, no entanto, a própria pessoa não viver. Não é? Os próprios discípulos, os apóstolos, em algumas alturas da sua vida, do seu relacionamento com Jesus, eles mostraram a dificuldade de caminhar naquela direção. Pedro mesmo recorre a Jesus pedindo: aumenta a nossa fé, que a nossa fé é pouco. Senhor, se é do jeito que o Senhor está falando, quem que vai conseguir se salvar? Pedro perguntou. E Jesus respondeu: aos homens isso é impossível, mas nada é impossível para Deus. Então, no meio dessa conversa, Jesus disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Se a gente ouvindo o que Deus nos ensina na sua palavra, se nós entendendo o que é que Jesus Cristo, nosso Senhor, pede de nós, se tendo compreendido, nós permanecermos na palavra de Deus. Permanecer aqui quer dizer praticá-la. E mesmo que a gente não consiga praticá-la perfeitamente, significa que nós vamos nos empenhar para conseguir. Posso não conseguir
o resultado que eu espero, mas eu tento. Isso é permanecer na palavra de Deus, não é? Quando todos os dias eu me coloco na presença do Senhor em oração, porque eu acredito que essa é a vontade de Deus. Quando eu procuro obedecer às inspirações que Deus me dá. Quando eu tento de coração sincero obedecer ao que a palavra do Senhor me orienta. Isso me faz permanecer em Deus, mesmo que eu venha tropeçar pelo caminho. Percebe? Então, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. O que é que vai nos libertar? A verdade que nós vamos conhecendo pela palavra de Deus. Eu não sou mais aquela mesma pessoa que em 1989 teve o seu encontro pessoal com Jesus. Não sou. Porque a palavra de Deus foi me libertando. Mas tem muita coisa ainda que eu preciso me libertar, gente. Sou sincero aqui com você, porque não olhe para nós aqui nessa bancada pensando que nós somos perfeitos, porque nós não somos. Não somos perfeitos, temos muitos pecados. Lutamos contra eles, e nós que convivemos aqui uns com os outros e nos conhecemos, nós sabemos muito bem disso. Então nós não somos perfeitos, mas nós estamos nessa luta diária, procurando fazer a vontade de Deus. E nessa luta o Senhor vai nos transformando, vai abrindo os nossos olhos. Tem coisas das quais nós precisamos nos libertar, mas tem muita coisa da qual Deus nos livrou. E ontem eu ainda rezava e falava com o Senhor e dizia a Ele na minha oração: meu Deus, realmente a fé é um escudo. Quanta coisa não me atinge mais porque eu tenho fé. A fé me protege das palavras pessimistas, negativas, mentirosas, falsas, que antes governavam a minha vida. A fé me protege da ameaça das pessoas, das ameaças deste mundo, e até mesmo das tentativas de assombro que o demônio tenta incutir em nós. Não pense que o diabo ele quer ser nosso companheiro, nosso amigo, não. Ele quer nos atormentar mesmo. Uma das missões dele é implantar o medo no nosso coração. Dioturnamente, Satanás trabalha para que você tenha medo. Porque quem tem medo não tem fé. A fé e o medo se contrapõem. Se contrapõem. A fé vence o medo. E uma pessoa que está tomada de medo não consegue ter fé. Mas quando a sua fé é grande e a sua fé em Deus é firme, o diabo não consegue mais arrastar você, constranger você a tomar as decisões erradas na sua vida por força do medo. Olha quanta coisa boba no sentido de estúpida, vou até trocar a palavra, quanta coisa estúpida a gente fez na vida por causa do medo da vida passar e a gente não aproveitar. Quanta decisão estúpida a gente tomou, debaixo daquele jargão: a vida é curta demais, o tempo está passando e eu não estou aproveitando, então eu vou me permitir, eu vou fazer o quê? Fazer o errado? Destruir a sua vida? O medo, ele muitas vezes condiciona as nossas decisões. Então, a fé é um escudo contra o medo. E essa fé, ela vai crescendo dentro de nós, na medida em que nós vamos tomando conhecimento da verdade e vamos aderindo à verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. A verdade libertará você. A palavra de Deus foi me mostrando que existem outras maneiras de resolver as situações diferentes daquelas que eu usava.
me mostrava que existe outra maneira diferente de viver daquela que eu havia adotado, porque a maneira que eu tinha escolhido de viver não estava funcionando para mim e talvez não esteja funcionando para você. A gente bate no peito e diz, mas é a minha vida, são as minhas escolhas, eu tenho direito, eu sou livre. Sim, você tem direito, você é livre, só que tem escolha que não vai funcionar para você, não vai levar você aonde você precisa. Eu abri ali uma caixinha de perguntas, né, no Instagram, e até sobre educação de filhos. Está muito interessante. Se depois você puder, entra lá para você também aceder às respostas, que todos os dias eu tenho procurado responder. @marcio.mendescn. E ali, entre as perguntas que estavam também desabafos. Devo falar da castidade para os meus filhos? Devo ensinar sobre castidade? Meu filho, minha filha é jovem, tem tal idade, e entrou mesmo por meio de uma vida libertina. Está vivendo conjugalmente com a namorada, com o namorado, como se fossem casados. A minha filha é jovem e está escolhendo usar anticoncepcional. Eu não usei, não é o que eu quero para ela. O que você me orienta em relação a isso? E a gente vai percebendo que, apesar das diretrizes de fé que os pais dão aos seus filhos, tem alguns que se determinam a seguir esse caminho errado. E até batem no peito e dizem, é meu corpo, é a minha vida, é a minha liberdade. Sim, mas nós que somos pais, não podemos deixar de dizer a verdade. Porque lá na frente, quando a pessoa perceber que não vai funcionar para ela, e não vai funcionar, ela precisa entender que deu errado por causa da escolha que ela fez lá atrás, quando ela foi orientada. Então não fica distribuindo culpa para o pai que não educou, para Deus que não amparou, mas assume a culpa porque foi orientada, sabia o que era certo, mas quis fazer errado. E, inclusive, quando você sabe onde você errou, fica mais fácil você voltar e consertar. Mas nós precisamos sim dizer a verdade para os nossos filhos, porque a verdade é aquilo que os libertará de uma escolha que não vai funcionar para eles. Não é porque quando se fala de castidade, quando se fala, por exemplo, de um anticoncepcional, primeiro, a pessoa pensa apenas em evitar os filhos. Mas a pessoa não entende todas as consequências físicas, emocionais e psicológicas de uma vida sexual sem compromisso. Porque se for com compromisso, então por que não se casa? Uma vida sexual sem compromisso tem consequências para ambos, para homem e para mulher. E olha, limita muito as escolhas desses jovens no futuro. Porque de verdade, uma moça, quando ela tem uma relação com um rapaz que não assume um compromisso com ela, no fundo, sempre fica uma perguntinha: será que ele me ama ou ele está me usando? Porque as mulheres sabem que os homens têm a tendência de ter relações sexuais com qualquer pessoa. E olha, quando o pai não orienta o filho, coisas até aberradoras. E o rapaz, quando pensa em ter um relacionamento estável, questiona a vida que teve a sua namorada, a sua noiva, que teve relacionamentos abertos, e isso não dá nenhuma segurança para ele de que não continuará assim depois que ele estiver casado, e que de repente um relacionamento paralelo vai levar a mãe dos filhos dele. Então, no fundo, essas perguntas estão dentro de cada um dos nossos jovens. Mas, além disso, anticoncepcional não protege de doença venérea, sabia? Porque quando a pessoa vai por esse caminho, é muito fácil, gente, cair na permissividade, na promiscuidade, e não protege de doenças venéreas.
E teve gente que deixou de ter filhos porque se tornou estéril por causa de uma doença venérea que pegou quando ainda era solteiro, quando estava descobrindo a sua sexualidade. A gente não fala dessas coisas como deveria falar, sabe? Então, tem sim esse problema das doenças venéreas e, infelizmente, muitas vezes quem indica um anticoncepcional não tem a responsabilidade e a honestidade de dizer todas as consequências que um anticoncepcional em uso prolongado vai trazer sobre o corpo de uma moça. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma mocinha, brevemente, filha inclusive de médicos, que, aconselhada pelos pais, jovem, muito jovem, ia começar o uso do anticoncepcional. Dei um jeitinho de fazer chegar até elas informações do que seriam as consequências do anticoncepcional na vida dela. Tomou um susto imenso. Foi conversar com os pais e voltou convencida de que não era para ela. Então, a verdade nos liberta e nos mostra que existem caminhos que não funcionam para nós. E quando nós descobrimos isso, nós vamos sendo libertados por Deus. Eu estou dando para você um exemplo, porque está bem fresquinho dentro de mim, porque ontem ainda eu estava lidando com essas respostas, mas que a gente pode aplicar em tudo na vida da gente. O Senhor pode nos conduzir por um caminho que funciona. Se você tem percebido que a sua vida está te levando a escolhas que não estão funcionando para você, por que você não experimenta levar a sua vida aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo? Conhecê-lo de verdade. Não deixar-se guiar pelo preconceito que muitos nutrem e divulgam, publicam a respeito da palavra de Deus. Eu olho para essa Bíblia, gente, em nada eu me decepciono com o que eu aprendi. Me dá até uma angústia, porque a minha vida é tão curta para eu poder entender tudo que essa palavra tem para poder me falar. Sabe, eu tenho a impressão de que eu vou terminar os meus dias frustrados, nesse sentido, frustrado, de não ter conseguido absorver um pouquinho que seja dessa palavra maravilhosa. Sabe, você chegar ao final dos seus dias e dizer, tinha isso e eu não sabia, tinha isso e eu não descobri. Nossa, como a minha vida teria sido maravilhosa, muito mais do que foi, se eu tivesse colocado isso aqui em prática. Então se achegue a Deus por meio da palavra do Senhor, por meio da Sagrada Escritura. E Jesus prossegue aqui falando para eles, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre. E eles responderam, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Oh, meu Deus do céu! Quem dera se essa palavra não entrasse por aqui e saísse por aqui, não entrasse num ouvido e saísse pelo outro. Essa palavra é dita para a gente acordar. O pecado que você comete escraviza você. Quanta gente escrava do álcool e da negação. Porque além da pessoa ser escrava do alcoolismo, ela ainda nega. Não, eu só bebo socialmente, eu paro quando eu quiser, eu bebo porque eu quero. Ela não sabe de verdade se é porque ela quer, porque ela nunca tentou deixar. Porque o dia que ela tentar deixar, ela vai ver o tamanho do problema que ela arrumou para si. Quantas pessoas que são escravas da mentira não conseguem parar de mentir. E olha, uma vida de mentiras escraviza a gente, porque você vive para alimentar a aparência que você criou. Você vive para esconder, tapar as mentiras que você contou. Uma pessoa que vive mentindo, vive fugindo. Onde está alguém que descobriu a verdade, ela não pode estar, para ela não ser desmascarada. Quantas pessoas se tornaram escravas do sexo? De vez em quando vaza alguma informação como essa, né?
E eu via outro dia um desses grandes atores de Hollywood, conhecidos no mundo inteiro, precisou ser internado numa clínica de recuperação para dependentes de sexo, que ele não conseguia mais se controlar. São coisas terríveis da gente escutar, mas que acendem uma luz para a gente, porque no caso dele chegou a um extremo. Muitos não chegaram a esse extremo, mas nem precisam, para estarem amarrados aos impulsos sexuais que trazem dentro de si. Por quê? Porque a vida sexual nos escraviza? Não, porque a vida errada nos escraviza. Porque o sexo nos foi dado como um dom. E ele é maravilhoso, é uma bênção na vida da gente. Não é só uma fonte de prazer, mas é uma fonte de realização. Por meio do sexo, Deus nos deu a possibilidade de sermos co-criadores com Ele. É por meio de uma vida sexual que nós colaboramos com Deus para que outras pessoas que são imagem e semelhança de Deus venham a esse mundo. Então, o sexo não é problema nenhum, é o que nós fazemos com ele e com o nosso corpo é que é errado muitas vezes. Porque nós somos sagrados, nós somos templos do Espírito Santo e não deveríamos nos usar como se a gente tivesse se achado na lata do lixo, porque não fomos lá que nós fomos encontrados, não foi dali que a gente veio. Nós somos frutos do amor de Deus, que quis que por meio da nossa mãe nós viéssemos a esse mundo. Somos templos de Deus, porque não só nos criou, mas quis habitar em nós, e é assim que nós devemos nos tratar, e não nos escravizarmos aos nossos vícios. E aí o Senhor continua: o escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Quem nos liberta é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, depois de falar, dessa questão de ser livre, de não ser, de ter liberdade, de não ter, de o pecado que nos escraviza, e todos nós cometemos pecado, nós voltamos aqui ao essencial. O que é o essencial? Permanecer com Jesus, que é o único capaz de nos libertar. Permanecer com Jesus, sendo fiéis à direção que Ele dá para a nossa vida. E nós vamos ver os resultados dessa nossa escolha se manifestarem. Porque a árvore se conhece pelos frutos, gente. Nós sabemos que uma vida é boa pelo resultado que ela traz. Se o que você faz produz o bem, a sua vida é boa. Eu não tenho um bom coração, não é quando eu acho que eu sou uma pessoa boa. Não, é quando do meu coração saem coisas boas e sai o bem que eu faço. Um coração bom é aquele que se determina no bem. Um coração mau é aquele que se determina no mal. Você sabe se uma situação é boa pelo fruto que ela manifesta. Aqui na Canção Nova, nós deveríamos voltar muito mais a essa prática, sabe? Porque há riquezas numa comunidade tão grande como a nossa, que a Canção Nova é uma comunidade grande, e há muitos desafios para uma comunidade grande como a nossa. E quando nós éramos menores, quando eu entrei na Canção Nova, nós não chegávamos nem a 60 pessoas, se eu não me engano. Nem a 60 pessoas, era uma comunidade pequenininha, e ainda tinha outros núcleos da Canção Nova, já tinha Rio de Janeiro, não é? Tinha Cuiabá estava abrindo, não é? Tinha Vitória da Conquista, não, São Gonçalo dos Campos, não é? Então tinha esses pequenos núcleos, tinha Queluz, não é? Então os núcleos da comunidade contavam com poucas pessoas, e quando nós íamos decidir uma situação, e às vezes era situação que era difícil para um dos membros envolvidos. Às vezes a gente era chamado para uma correção. Às vezes a gente era chamado para poder receber a notícia de um trabalho que a gente ia fazer, ou de uma mudança que nós íamos sofrer, até de núcleo de casa de missão. E quando essa conversa acontecia, muitas vezes entre lágrimas, ao final tinha uma pergunta que o Padre Jonas fazia, que a Luzia fazia, que alguém que estava conosco costumava fazer.
Você está em paz? Isso trouxe paz para o seu coração? Porque a paz é o fruto que manifesta a presença de Deus e a realização da vontade de Deus. Mesmo quando a direção é difícil, quando nos custa cumprir com aquilo que foi determinado, porque às vezes custa, as coisas de Deus não são fáceis, mas mesmo nos custando, quando é de Deus, traz paz para o coração, gente. Um corte que a gente faz, algo que a gente renuncia, um serviço difícil que a gente abraça, quando é por uma inspiração de Deus, traz paz para o coração da gente. Agora, quando é uma coisa até fácil, gostosa, saborosa, num primeiro momento traz até euforia para a gente, mas no fundo tem parece uma inflamação, sabe? Está pulsando ali dentro alguma coisa dizendo que não está certo, que aquilo não vai terminar bem, e começa a gerar angústia dentro de nós. O fruto do diabo é a angústia, como o fruto de Deus é a paz. A presença de Deus produz paz. A ação diabólica nos angustia. A árvore se conhece pelos frutos, e as pessoas você conhece por aquilo que elas fazem. Você conhece uma pessoa pelas obras. A gente não julga o coração de ninguém, mas nós precisamos ter discernimento, ter juízo para entender se aquilo que a pessoa está fazendo é bom ou é ruim, se é bem ou é mal. Eu não julgo, não sou adivinho do que vai dentro da cabeça e do coração da pessoa, nem as motivações. Mas Deus deu a gente sensibilidade, inteligência e sabedoria para perceber que obras más, muitas vezes brotam de um coração que se perdeu pelo caminho, que se extraviou. E a gente se perde pelo caminho? Sim, não é o que disse aqui para nós Santa Teresa d'Ávila? Quem não deixa de caminhar, mesmo que tarde, chega. Ela está falando da vida de oração. Você que acha que não reza bem, você que acha que reza pouco, você que acha que está no caminho errado, porque até não busca em Deus as inspirações para os seus passos, olha o que ela diz: não deixe de caminhar. Porque quem não deixa de caminhar, mesmo que erre aqui, erre acolá, vai corrigindo a sua rota, mesmo que tarde, chega. Se você não parar de caminhar, você vai chegar lá, mesmo que chegue atrasado, mas você chega. Agora, para mim, disse ela, perder o caminho é abandonar a oração. Porque ao abandonar a oração, você abandona a Cristo, você abandona a palavra de Deus. Aos pouquinhos, você vai abandonando. E aí os frutos que se manifestam são frutos ruins. Os frutos que se manifestam de um coração que se extraviou de Deus podem ser bons. Assim se conhece aqueles que são os filhos das trevas. E assim se conhece aqueles que são os filhos da luz. Quais são os frutos que se manifestam na vida de uma pessoa que caminha com o Senhor? Amor, verdade, bondade, paz. Quais são os frutos que se manifestam na vida de uma pessoa que se desviou de Deus e caminha no pecado e na escuridão? Mentira, morte, ódios, rancores, vinganças, angústia. Nós precisamos conhecer a verdade. Nunca tenha medo de conhecer a verdade. A pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente querer permanecer no escuro. Quando você está nas trevas, você não tem liberdade de escolher. Quando você escolhe mal e acaba muitas vezes sendo governado por outras inteligências. Inteligência de uma pessoa mais esperta que você, mais malandra que você, que vai, manipulando a sua vida, ou às vezes até a astúcia de uma mente diabólica. Se eu não me deixo conduzir pelo Espírito Santo, é muito fácil que o diabo vá armadilhando o meu caminho para me conduzir aonde ele quer que eu chegue. Não, busque a verdade, não tenha medo da verdade, porque
que a verdade, ainda que doa, só vai fazer o bem a você. E nós não temos dúvida, para nós que somos cristãos, a verdade é Jesus. Então, quando a gente fala conhecer a verdade, quer dizer conhecer Jesus. Como é que você conhece Jesus? Quem não deixa de caminhar, mesmo que tarde, afinal chega. Para mim, perder o caminho é abandonar a oração. Deixa de conhecer Jesus quem não reza. Conhecer Jesus é você experimentá-lo. É você ter intimidade com Ele. Como é que você vai seguir uma pessoa que você não confia? E você não confia porque você não tem intimidade com ela. E não tem intimidade com ela porque você não fez uma experiência pessoal com ela. Você pode desconfiar que Jesus é tudo isso que a gente está falando, né? Porque há testemunhos, porque há muitas histórias, até emocionam, mas você só vai conseguir seguir Jesus com confiança quando você fizer a sua experiência pessoal com Ele. Então, não deixe de rezar, não deixe de buscar os seus momentos de intimidade com o Senhor, porque a sua experiência chegará e não tardará, porque a oração será para você uma resposta maior do que você imagina, e por meio dela você vai permanecer com o Senhor. Não é? Tem muita gente que quer a verdade, mas quer a verdade de forma errada, da maneira errada e de maneira destrutiva, inclusive. Tem gente que quer a verdade para poder fazer o mal, para poder fazer vingança, para não fazer papel de tola, e não para construir a vida. Olha, não se descobre a verdade escarafunchando as mentiras, mas entrando em comunhão com Jesus. Tem gente que quer escarafunchar as mentiras. Falaram para mim que o meu marido está me traindo. Eu vou escarafunchar isso aí para ver o que é. Às vezes nem é verdade. Mas vai acontecendo tanta coisa desastrosa enquanto vai se escarafunchando essa lata de lixo, sabe? Às vezes falam alguma coisa a respeito do seu filho, para você, falam mal, inclusive dizendo de posturas dele contra você. Aí você vai escarafunchar, estabelece aquele clima de desconfiança dentro de casa. A confiança vai sendo quebrada. E é interessante que quando a gente vai escarafunchando as mentiras, a gente vai dando crédito a elas e elas vão crescendo, elas vão tomando corpo dentro de nós. Você não vai descobrir a verdade vasculhando a lata do lixo das mentiras que contaram para você, mas entrando em comunhão com Jesus. Gente, Deus abre os nossos olhos, Deus nos mostra a verdade. Você quer ter uma vida clara? Você quer caminhar com segurança verdadeira, não com as falsas seguranças dessa vida, que toda hora se abalam, toda hora as notícias mudam, toda hora é uma direção diferente. Quem for se guiar pelas verdades desse mundo está perdido, me permita expressar, está lascado, entende? Porque toda hora muda, meu irmão, toda hora muda. Olha, outro dia até conversava com uma amiga minha nutricionista, eu falei, pelo amor de Deus, vocês têm que dar um gás aí, porque toda hora muda, cada hora uma coisa faz mal, agora já não faz mais, agora tem outra que era proibida, agora ela é positiva, você fica doidinho com, e olha, é uma ciência que está buscando a verdade, está buscando o que é melhor, sempre com estudos, mas cada hora que você abre na internet, tem um profissional qualificado com uma diretriz diferente para você. Isso eu estou falando numa coisa pontual e com estudos. Agora, e as abstratas? Em que todo mundo mete o bedelho e dá uma opinião, mas com ares de verdade. Se você for se guiar por isso, vai ficar maluco. Só tem uma verdade que não muda. E essa verdade não é uma letra, não é uma coisa, ela é uma pessoa. É Jesus. Se você andar com Ele, não há mentira que te seduza, não há engano que te arraste. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo nos liberta. A mentira não resiste diante da verdade, ela se dissipa.
Quem é que nos liberta? Quem liberta é Jesus, que nos liberta da ilusão das aparências, porque as aparências iludem. Quantas vezes você se iludiu com pessoas que pareciam serem amigas, serem bem intencionadas, e quando você viu, a pessoa tinha outros interesses. Quem de nós nunca caiu numa mentira? É Jesus quem nos liberta da mentira que a gente ouve e da mentira que a gente conta. Porque às vezes nós somos escravos das mentiras, não que nós ouvimos e que os outros contam para nós, mas das mentiras que nós contamos, e agora nós temos que sustentar. Quem nos liberta é Jesus. É Jesus quem nos liberta do diabo, o pai da mentira. É Jesus quem nos liberta do pecado. Sem Ele nós não temos condições, gente, de abandonar o erro. Não dá. Como é que você sabe? Tentei. Sem Ele nunca foi possível. E com Ele é possível desde que quem não deixa de caminhar, mesmo que tarde, afinal chega. Para mim, perder o caminho é abandonar a oração. Não abandone a oração e você vencerá. E por fim, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Livres para amar de verdade. Livres para sermos felizes de verdade. Livres para ter uma vida de verdade. Livres para caminhar com Deus, realizando as obras dele. Os filhos de Deus fazem as obras de Deus. Os filhos do diabo fazem as obras do diabo, que era assassino desde o princípio, que era pai da mentira, que vai cevando. Nunca pense que o diabo alimenta os seus filhos, não. Ele ceva, é diferente. Ele engorda para matar, não é? A finalidade é o abate. Só Jesus tem o poder de libertar e dar a vida. Mas para isso ele precisa de um coração que abra espaço para ele. Você viu aqui como termina? Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Senhor, que não seja assim conosco. Nós estamos te pedindo nesta manhã que o nosso coração abra espaço para ti. Senhor, nós te louvamos por o Senhor ir mexendo em tantas coisas dentro de nós que nos incomodam, inclusive. Mas nós estamos entendendo, Senhor, que para nos libertar o Senhor nos ilumina, que o Senhor nos livra, não nos arrastando pelo pescoço e na marra, mas colocando a verdade diante dos nossos olhos, para que nós escolhamos a verdade e não a mentira, para que escolhamos a vida e não a morte, para que escolhamos a Ti, Senhor, que é o autor da vida. E por isso eu estou pedindo que o Senhor me dê a graça de, nesse dia de hoje, abrir espaço para a Tua palavra no meu coração, Senhor. Para que eu não me ponha contra aquele que está tentando me ajudar e me salvar, mas que eu me alie contigo, que a minha aliança seja com o Senhor, que quer a minha libertação. Obrigado, meu Deus, muito obrigado.